Bom, é isso aí, estamos de volta e hoje a gente vai falar sobre o 6º episódio da 2ª temporada de Mandalorian, o capítulo 14, que chama The Tragedy, a tragédia. E uou, que tragédia boa, né? Esse episódio serve muito para mostrar o quanto que destruir estruturas seguras para os personagens funciona como força narrativa, né? Como que você pegar e colocar problemas que aparentemente são intransponíveis fazem com que o herói seja mais herói, né? Porque ele vai ter que enfrentar um problema muito maior do que ele. O episódio foi dirigido pelo Robert Rodrigues, né? Amigão aí do Tarantino, né? Que é diretor de El Mariachi, Balada do Pistoleiro, Planeta Terror, enfim, um diretorzão aí de mão cheia e sempre muito criativo na maneira como ele dirige as coisas, né? Um diretorzão de guerrilha também, né? Antes do termo virar indie, né? Mas assim, um diretorzão de guerrilha, né? Um diretor que sempre foi confortável de trabalhar aí fora do eixo de Hollywood, né? E sempre conseguiu construir grandes obras aí. E esse episódio nos traz a continuação direta ali do finalzinho do último episódio, né? Do último capítulo, aonde o Mandaloriano tinha que levar o Grogu. Agora a gente tem que se acostumar, né, a falar Grogu e não bebê Yoda, né, mas vai ser difícil. Levá-lo até um ponto onde existia um templo com uma grande força, uma grande conexão com a força, né, justamente para o Grogu poder tentar fazer uma conexão aí com algum Jedi para poder treiná-lo, né. E obviamente as coisas não vão como o esperado. E logo de cara a gente vê que ele está sendo perseguido, né? E não está sendo perseguido por um qualquer, ele está sendo perseguido pelo Boba Fett em si, né? Coisa que foi armada ali no primeiro episódio dessa 2ª temporada, quando a gente vê o Boba Fett no finzinho ali do episódio, sabendo que a armadura dele estava em posse aí do Mandaloriano. Então ele estava indo atrás para pegar a armadura, né? E de cara a gente pensa, o episódio vai ser só uma disputa aí entre os dois, né? Entre o Mandaloriano e entre o Boba Fett, né? E isso cai por terra logo em seguida, porque enquanto eles têm um embate, mas assim, o embate deles basicamente não é físico, eles, olha, vão sentar e conversar e tal, e o Boba Fett vai tentar explicar por que aquela armadura é dele e tal, e enquanto eles estão ali conversando, eles são atacados, né, por Stormtroopers, né? Os Stormtroopers descem assim com uma nave e tal e começam a atacar e tal. Eles trazem de volta também aquela personagem caçadora de recompensas lá da primeira temporada, que a gente vê em Tatooine. E enfim, começa uma grande cena de combate, né? E como eu já tinha percebido, essa temporada ela tá funcionando mais ou menos assim. Eles nos dão um episódio com bastante história, depois eles nos dão um episódio com bastante ação, depois eles nos dão um episódio com bastante história e outro com bastante ação. E esse cai na linha dos episódios de bastante ação. Então grande parte do episódio é um grande tiroteio, perseguição e tal, a gente cai para um lado, a gente cai para o outro e tal, a gente vai mostrando, a gente vai recebendo essa aliança aí entre o Boba Fett e o Mandaloriano. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu nunca fui muito fã do Boba Fett, né? O Boba Fett sempre teve um hype muito grande, né? Que ele era um grande caçador e um grande tudo, né? Isso lá atrás, antes das prequels, quando a gente só tinha 3 filmes, né? E quando eu olhava aquilo, eu falava, por que o pessoal gosta tanto do Boba Fett? Eu acho que o Boba Fett é um cara tão bobo, né? Para fazer a piadinha com o nome aí, né? Eu achava ele tão sem graça, né? E depois, obviamente, esse hype todo em cima do Boba Fett vem do universo expandido, né, de Star Wars, que sempre fez um trabalho muito, muito grande, assim, muito forte de explicar todo o parafuso que existe no universo, né? Então, aquele personagemzinho pequenininho lá atrás que ninguém nunca ouviu falar, no universo expandido certamente tem algum conto, alguma história ou tem uma
um livro, uma saga inteira explicando a respeito desse personagem, né? E o Boba Fett, obviamente, não foi diferente, principalmente porque ele tem um papel expoente ali nos filmes principais, né? Na trilogia clássica, né? Então, toda a fama do Boba Fett foi desenvolvida também no universo expandido, né? E aí depois, lendo um pouco sobre ele no universo expandido, eu comecei a entender, mas mesmo assim nunca fui muito fã do Boba Fett, mesmo tendo lido fora dos filmes, né? E vamos ver se essa série agora consegue, né, fazer com que eu comece a gostar mais do Boba Fett, né, como personagem em si, porque ele nunca me atraiu tanto, né? E logo de cara a gente já pode ver o quanto da barra pesada que o Boba Fett é, né? E a hora que a gente consegue vê-lo na tela, assim, você fala, ok, tá aí um cara legal, né? Então só desse episódio ter conseguido me fazer olhar de uma maneira diferente o Boba Fett, não tipo, lá vem o Boba Fett, né? Vão bater nele, ele vai cair, vai morrer. O episódio conseguir tirar de mim isso, essa sensação de tipo, nossa, olha que cara da barra pesada, eu já acho um mérito muito grande, assim, porque eu sempre fui meio anti-Boba Fett. Fecho parênteses, vamos voltar para o episódio. Então tem essa grande luta, essa grande perseguição, e a gente sabe que o Império, né, a mando ali do Moff Gideon, tá atrás do bebê Yoda, né, do Grogu. Então eles têm que meio que... O Boba Fett não, o Mandaloriano tem que proteger ali o Grogu enquanto tá tudo isso acontecendo. Só que, obviamente, o episódio super bem construído, né? O pessoal que entende de estrutura, de pontos narrativos, de como que a gente faz viradas dentro da narração, né? Armam tudo pro Boba Fett começar a ficar sem as suas possibilidades de luta ali. Logo de cara ele já tira o jetpack, né? Pra conversar ali, para fazer um acordo com o Boba Fett. Então ele não consegue se locomover rápido como ele poderia, e que isso vai causar problemas lá na frente, quando finalmente nós vemos os Dark Troopers descendo ali do Star Destroyer do Moff Gideon, que está lá em órbita. Vamos falar um pouquinho dos Dark Troopers. 2 episódios atrás eles apareceram e eu não tinha reconhecido que eram Dark Troopers, porque eles estavam nas prateleirazinhas deles, assim. Eu achei que eles eram só armaduras, né? Aquelas armaduras pretas dos pilotos, né, do Império. E não, né? Alguém, agora eu não vou lembrar quem deixou aí no comentário que não, olha, eles são os Dark Troopers, né? E eu falei, putz, ok, são os Dark Troopers. Depois eu fui reassistir e aí você meio que consegue reconhecer já ali no episódio, né? E então vamos falar um pouquinho. Ok, quem são esses Dark Troopers, né? Os Dark Troopers, eles apareceram pela primeira vez no jogo Dark Forces, lá no DOS, lá atrás. Foi em 90 e alguma coisinha, 90 e uns quebradinhos, 95 eu acho. E, enfim, os Dark Troopers, eles têm aí uma grande história aí no universo expandido, né? Eles têm várias fases de desenvolvimento, né? A fase 1, né, que eles eram os mais fraquinhos, assim, eles são os Battle Droids, né? Pra quem lembra lá do episódio 1, eles são basicamente aqueles Battle Droids, só que muito superiores àqueles Battle Droids, né? Então a primeira fase dos Dark Troopers, eles eram basicamente um esqueleto e eles tinham aqueles Vibroblades, né? E ok, depois vem uma segunda versão, uma fase 2 aí dos Dark Troopers, onde eles são basicamente essa mesma estrutura, só que eles têm jetpacks, então eles podem voar, né? Não voar, mas eles podem pular muito alto, esse era o conceito, né? E depois a fase 3, que é exatamente essa fase que nós vemos aí no episódio, que eles estão com uma completa armadura, assim, né? E eles são muito poderosos. Essas armaduras, elas conseguem ir contra sabres de luz, né? Então sabre de luz não consegue penetrar muito fácil e tal. Então realmente são oponentes muito, muito poderosos, né? E tem uma pegadinha ainda, não só essa armadura ela pode funcionar ali como um robô, né? Um Battle Droid mesmo, como ela pode funcionar como um exoesqueleto. Então alguém, né, pode... porque a princípio elas eram para... o projeto era que elas fossem as novas armaduras dos Stormtroopers, né?
E depois eles acabaram virando esses esqueletos que também podem ser exoesqueletos, né? Então alguém pode entrar dentro da armadura para usá-la como uma armadura em si, né? E eu não duvido nada que na cena final, ali na batalha contra o Mandaloriano, o Moff Gideon não vai entrar dentro de uma armadura dessa dos Dark Troopers aí, né, um exoesqueleto desses dos Dark Troopers, para lutar contra o Mandaloriano que está de posse da sua lança de Beskar. Então é isso, essa foi basicamente... Esses são os Dark Troopers, né? Eles apareceram pela primeira vez lá em Dark Forces, o jogo, né? E esse episódio ele serve justamente narrativamente para destruir tudo que estava estabelecido até agora, né? Então a gente perde essa relação pai e filho, porque eles estão separados agora, né? E o episódio começa mostrando de novo o quanto que essa relação pai e filho é forte, né? Essa ligação entre os dois, né? O Mandaloriano brincando com ele com o Grogu com aquela bolinha, né? Torcendo quando ele consegue fazer, né? Tipo o pai torcendo pelo filho no jogo de futebol, né? Essas coisas. Então tem essa relação pai e filho. Essa relação é destroçada porque o bebê Yoda é levado embora pelos Dark Troopers e o Mandaloriano não consegue fazer nada a respeito, né? E, enfim, essa relação é quebrada. Quando o Mandaloriano vai voltar para a nave dele, o que acontece? Nave destruída. Então a Razor Crest não existe mais. Então a própria casa do Mandaloriano é destruída. Então toda a fundação da vida dele ali foi por terra nesse episódio, né? Tá totalmente quebrada a vida dele agora. O que é ótimo para um personagem, né? Porque agora ele tá mais empenhado, ele tá mais impulsionado ali para conseguir para ir pegar o bebê Yoda de volta, para ir pegar o Grogu de volta, né? Isso que é o objetivo dele agora, né? E como que ele vai fazer isso, né? Bom, ele conseguiu um aliado fortíssimo agora, que é o próprio Boba Fett, porque o Boba Fett falou, bom, em troca da minha armadura, né, a minha promessa era de que eu ia manter o bebê a salvo, né, só que o bebê não está a salvo, então eu vou com você até ele estar de volta nas suas mãos. Então já ganhou um aliado fortíssimo aí, né. Junto com isso, a gente vê que o Boba Fett... O Mandaloriano vai lá e vai falar com a Cara Dune pra conseguir pegar aquele cara que ele foi na prisão lá na primeira temporada, episódio 4 ou 5, alguma coisa assim. Que eles vão resgatar um cara dentro de uma prisão do Império ali. Então aquele cara vai voltar nessa temporada, mais ou menos como a primeira temporada fez. Todos os amigos as pessoas que apareceram durante a temporada vão começar a se juntar pro episódio final, ter aquele super showdown assim, que é o que a gente espera mesmo. Super bem escrito, super bem dirigido, super bem construído o episódio. Realmente é de arrepiar, assim. As últimas cenas, né, já a bordo do Star Destroyer ali do Moff Gideon, a gente vê o bebê Yoda sentando o cacete, assim, nos Stormtroopers, né, porque ele é um usuário da força, né, ele tem como se defender até certo ponto, né? Porque ele não tem muito controle, ele começa a ficar muito cansado, né? Então toda vez que ele usa a força, ele tem que dormir, né? Então ele começa a ficar com sono. E aí a gente vê o Moff Gideon se aproveitando dessa fraqueza aí do bebê Yoda, né? E deixa ele bater lá à vontade nos Stormtroopers e depois ele chega pra colocar o terror dele ali em cima, né? E mostra mais uma vez o Darksaber que está em posse dele. Uou, olha, mega episódio. Essa série, ela é difícil porque a gente vai ficando cada vez mais empolgado, né? E a gente tem que ir colocando nota alta, só que não dá pra subir porque a nossa escala é limitada, nossa escala de notas, né? Enfim, não sei quanto que eu vou dar ainda, vamos pensar nisso. Então é isso, de minha parte é isso, Tico, agora é com você. Olá, então sejam muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. Hoje vamos falar então sobre o 6º episódio de Star Wars, Star Wars Mandalorian, o 6º episódio da segunda temporada, 14º capítulo. E nesse episódio a gente fica sabendo como é que é a meditação dos Jedi, né? Alguma coisa assim, né? O grande Jedi do episódio anterior mandou o Mandaloriano colocar o nosso queridíssimo Yodinha
bebê Yoda para meditar num templo com muitos poderes da força, e lá iria, seus poderes, sua meditação iria chamar um Jedi, né, para ajudar ele e poder treiná-lo e assim por diante, não é? Bom, e é isso, exatamente isso que acontece no episódio de hoje. Ele chega lá no planeta, ele encontra uma espécie de um Stonehenge, e obviamente o Stonehenge é o templo, né? Nenhuma outra estrutura no planeta podia ser o templo Jedi, mas tudo bem. Legal, eles encontram o templo, eles vão lá no templo, ele coloca lá o bebê lá na pedra do meio, né? Que é basicamente uma bola mesmo de pedra enterrada na metade, né? Então é só meia bola. E o bebê Yoda não faz nada, né? É realmente engraçado, assim, né? A gente fica pensando também, né? Pô, como é que liga aí, né? Pra ele fazer o que ele precisa fazer, né? E é isso, né? E obviamente sempre tem alguém pra atrapalhar as coisas, né? No episódio de hoje, chega lá um pessoal que tenta atrapalhar, e justamente quando o bebê Yoda liga e começa a fazer a meditação e começa a chamar os Jedi da redondeza. E agora a gente sabe como o nosso queridíssimo bebê Yoda vai chamar esses Jedi, né? Com meditação e tipo telecinese com outro Jedi? Não. Sabe como ele ia chamar? No estilo Batman, com holoforte de luz lançado para o céu. E é isso, é assim que o nosso queridíssimo bebê Yoda chama os Jedi, né? Porque obviamente tem algum Jedi aí que tá incorporando, tá possuído pelo espírito do nosso queridíssimo Batman, já falo Will Smith, mas não é. Como que é? Wayne, né? Nosso queridíssimo Wayne, senhor Wayne, mas é tudo com W, né, gente? E é isso, né? Obviamente esse farol aí dá pra ver pela galáxia inteira, não é mesmo? E é muito legal ver o Yodinha assim. Muito interessante, muito legal ver os dedinhos do Yoda lá. Bom, daí eles chegam lá, tem gente querendo atrapalhar as coisas. O Jango Fett, ele chega lá querendo a sua armadura, e é isso, tem uma certa negociação, tá mais ou menos. Daí obviamente não fica só nisso, né? Tem que ter Stormtrooper, né? Pra dar uma guerrinha, né? E é muito legal essa guerrinha que aparece. Tem outras duas naves que aparecem lá pra mandar os soldadinhos, né? Etc. Pra pegar o bebê Yoda. E obviamente não dá certo, né? Todo mundo se junta e combate os soldados do Império, né? Muito legal, muito interessante ver isso tudo e ver o Jango Fett ele vindo lá na nave do outro enquanto tá rolando a batalha, ele pega a armadura e destrói todo mundo depois que pegou a armadura, né? Muito legal, muito interessante o episódio de hoje. Depois os soldados, o que restou dos soldados, né, vai tentar ir embora, mas o Jango Fett explode a nave e assim por diante, né? A princípio, deixa eu esqueci de falar que tudo isso daqui já é um spoiler do episódio de hoje. O que mais? E a gente descobre o que eram aqueles robôs, aqueles soldados no final do episódio anterior, aqueles soldados negros, né, parecendo aqueles pilotos padrão, né, mas não eram pilotos, eram robôs, né, lá Indústrias Stark, né, que são as fornecedoras desses robôs, né, com certeza, porque é muito parecido com robôs do Tony Stark, né, indo lá pegar o nosso queridíssimo bebê Yoda, eles conseguem pegar o bebê Yoda, e é isso, e agora o Mandaloriano perdeu a criança. E é isso que acontece, até na última cena eles vão lá no perdeu a criança e perdeu a nave. Agora o Mandaloriano não tem mais nave também. E na última cena, eles indo lá
no planeta onde estavam os amigos dele para pedir ajuda, né? Porque agora ele precisa de uma nave, né? E precisa de ajuda para ir atrás do Império, para pegar o Bebê Yoda de novo. É isso o episódio. Eu contei absolutamente tudo que acontece no episódio de hoje. E é isso, pessoal. Não tem muito mais do que falar sobre o episódio de hoje. Uma coisa muito interessante, uma coisa que eu gostei muito do episódio de hoje, que foi justamente a aparição da nossa queridíssima Chun-Li, né? Chun-Li aparece nesse episódio, né? Chun-Li do Street Fighter de 94. Muito legal. Legal ver artistas que a gente não vê há muito tempo, né? E ela já tinha aparecido em outro episódio, né? No episódio 5 da primeira temporada. Não lembrava dela. Foi legal revê-la. E é isso. Bom, um pouco de crítica sobre o episódio de hoje é que o episódio de hoje ele não acontece nada disso, nenhuma história interessante, nenhum roteiro complexo. Basicamente é realmente só ele chega no planeta, o Bebê Yoda começa a meditar, não dá pra desligar o Bebê Yoda, depois começou a meditar e começa a vir gente pra atrapalhar. É basicamente isso que acontece no episódio. É um roteiro extremamente simples e eu achei talvez um pouco simples demais. A impressão que eu tive foi que o episódio tem a metade da duração dos episódios normais. Já é basicamente a metade do tempo normal de um episódio de uma série normal, né? Que é normalmente 45 minutos, né? Por volta de 45 minutos, pode ser 50, né? Os episódios normais são de 25, 30 minutos, estourando muito 40 minutos, né? Acho que não tem nenhum episódio que tem 40 minutos, mas assim por diante. A sensação é que eles cortaram ainda menos, de 20 minutos a 10 minutos, a impressão é que tem 10 minutos o episódio. E é por isso que a nota que eu vou dar não vai ser tão boa quanto as dos episódios anteriores, né? Vou dar 2,90 para o episódio de hoje. Apesar de ter gostado da guerrinha que apareceu lá, bem guerra, tipo estilo da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que tem lá os soldadinhos um atirando no outro atrás das pedras, daí tem um grupinho lá que faz uma metralhadora, depois tem um outro grupo lá que fica mandando umas bombas lá pro outro canto e assim por diante. Obviamente eu gostei muito das cenas do Yoda, né, do Bebê Yoda meditando e mostrando todo aquele poder, e a cena final do Bebê Yoda batendo nos soldados. Mas é 2,90 pro episódio de hoje. Muito simples o roteiro. Eu achei simples demais. Podia ter mais alguma coisa lá. Mas é isso que eu tenho para dizer por hoje. E é isso. Vamos ver como é que vai ser os próximos episódios de Mandalorian. Tá, é isso aí, pessoal. A gente se vê no futuro. Bom, é isso aí, tô de volta, obrigado, Tico. E agora eu já sei quanto que eu vou dar de nota. Eu vou dar 4 estrelas também de nota. Um mega episódio. Eu vou manter as minhas 4 estrelas do último episódio, porque uou, que episódão, que meninão foi esse episódio. Tô empolgadíssimo pela semana que vem, pelo próximo episódio, então só nos resta aguardar. Obrigado por nos aturar, por mais um episódio, e nos vemos no futuro. E esse